Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, primeiro agradecer a galera que participou lá no nosso grupo do WhatsApp, muitas dúvidas legais, muitas resoluções de atividades, senti o maior prazer de conversar com vocês. Espero que vocês também estejam entrando no ritmo, assim, acostumando um pouco mais com essa rotina, assim como eu também. Tenho feito alguns tipos de testes, atividades, para poder sempre melhorar um pouquinho. E é o seguinte, na última aula nós falamos sobre informações super relevantes, também associadas à dinâmica populacional. Então a gente entendeu taxa de natalidade, mortalidade, imigração, imigração, o quanto é importante entender sobre isso, para que a gente, por exemplo, consiga entender claramente o que eles estão falando no jornal, na internet, quando a gente está lendo sobre densidade populacional, quando a gente está pensando, por exemplo, o quanto de investimentos são feitos, por exemplo, em determinados municípios, o quanto de população está crescendo, por exemplo, ou devido ao êxodo rural, ou voltando para a nossa cidade simplesmente porque estão imigrando novamente, ou saindo. Resumindo, a gente consegue entender as movimentações que estão associadas àquela população, e isso ajuda muito a gente compreender o mundo. Como eu falei, então esse assunto a gente vai segmentar, dividir um pouco mais para que fique cada vez mais fluido. Espero que a aula seja um pouco mais curta hoje. Como vocês perceberam, eu gosto de conversar bastante com vocês. E espero também que vocês participem muito lá no nosso grupo para que a gente tire todas as dúvidas, tá bom? Então vamos dar sequência falando um pouco sobre dinâmica populacional. E uma das coisas que a gente pode pensar é o seguinte, pessoal. Eu posso simplesmente colocar lá os dados de sobrevivência, como por exemplo, natalidade dos indivíduos de determinada população, determinado município. E eu posso fazer uma tabela literalmente com todos esses dados. Só que uma tabela ela é muito menos palatável, ou seja, muito mais complicada, muito mais chata teoricamente de avaliar do que uma representação mais prática. E essa representação mais prática que a gente pode fazer simplesmente baseado em curvas de sobrevivência. E aqui a gente vai observar esse gráfico para que a gente entenda claramente sobre o que eu estou falando. Então você percebe que no eixo X nós temos o intervalo de idade, pessoal. Então note, ali nós temos categoria, né? De 0 a 0,5, o que significa isso? Meio ano, né? De meio ano de idade, ou seja, 6 meses de idade, e por aí vai, na sequência. Até 13, 14 anos, que é a idade provavelmente, que nesse caso nós estamos falando de ovelhas, que provavelmente as ovelhas vivem entre 13 e 14 anos. Pessoal, a gente está falando de ovelhas ali, mas poderia ser sobre indivíduos que moram em Aracaju, poderia ser indivíduo que mora em Sergipe, pode ser indivíduo que mora em Salvador, em Lauro de Freitas. Resumindo, a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento em qualquer situação, por isso que é tão legal. Então, aqui nesse caso, nós temos no nosso eixo Y o número de ovelhas. E perceba que a gente tem ali um início específico lá, né? Que nós temos 1000 indivíduos. E aí você percebe, poxa professor, eu estou olhando aqui que tem uma quebra, que depois de algum tempo, entre, por exemplo, meio ano e um ano de idade, entre um ano e dois, há uma grande parte ali que quebra ali naquele gráfico. O que significa aquilo, pessoal? Mortalidade. Perceberam? Então eu saio de uma quantidade de indivíduos que tem lá, e provavelmente pode ter acontecido um problema simplesmente na fazenda, problemas naturais mesmo, os indivíduos têm uma tendência a morrer mais na cidade, características genéticas, não importa. Ali a gente já visualizou essa característica fundamental. E você percebe que, via de regra, os indivíduos vão vivendo bem. E a gente percebe claramente lá, pessoal, que tem pouquíssimos indivíduos, por exemplo, que chegam a 13, 14 anos, simplesmente baseado nesse gráfico. Agora notem, esse gráfico aqui é sobre ovelhas, mas a gente tem que pensar claramente aqui, dependendo, né, das espécies que eu estou olhando, das populações que eu estou olhando, cada um vai ter uma forma de curva de sobrevivência diferente, claro, porque eles estão expostos a características, por exemplo, fatores ambientais. Lembra que a gente viu um gráfico lá de fatores de resistência ambiental lá? Então, esses fatores de resistência ambiental pode ser, por exemplo, um aumento, não sei, de algum tipo de contaminante no solo que afeta determinada espécie de indivíduos, pode ser outro aumento de qualquer tipo de característica, né, ambiental que crie resistência, que gere algum tipo de mortalidade, competição, não importa. Os fatores a gente já viu lá que tem a ver com resistência ambiental. E aqui a gente está visualizando como a gente percebe no gráfico. Então perceba, ó, em geral a gente pode dividir essas curvas de sobrevivências em 3 tipos. Calma pessoal, não se desesperem, não se assustem, porque é tranquilo para a gente entender isso juntos. Então perceba, ó, primeira coisa que a gente vai olhar nesse gráfico é o seguinte, a gente tem um gráfico onde o eixo X é a porcentagem de expectativa máxima de vida, ele vai de 0 a 100. Significa que nesse gráfico eu estou considerando que o mínimo é o recém-nascido, né, 0 anos de idade, até 100 anos de idade, que é o idosinho lá que está bem tranquilão, morando no interior, tranquilo, bem da vida. E no eixo Y,
eu tenho o número de indivíduos sobreviventes. Percebam claramente. Então, observe na linha azul, inicialmente, que estamos falando de quem aí, pessoal? Nesse tipo 1, a gente está falando de nós, seres humanos. Poderiam ter outros primatas aí também, tá, pessoal? O que é que a gente pode deduzir em relação a esse gráfico? Se a gente perceber aqui, eu inclusive coloquei uma figura extraindo esse tipo de informação somente do tipo 1, que é do nosso, que a gente pode perceber claramente que cá em cima, a gente tem entre 0 e um número infinito qualquer aqui, que nós temos uma quantidade grande de indivíduos que são sobreviventes. Com o passar do tempo, pessoal, a gente percebe também claramente o seguinte: muitos indivíduos continuam vivos ao longo do tempo, certo? E a gente percebe que é muito mais raro, por exemplo, eles morrerem jovens ou na meia-idade, e eles vão morrer provavelmente lá no final da vida, próximo aos 100 anos. Aí que começa a um decaimento do nosso gráfico, certinho? Da nossa curva. Perceberam? Então notem, para reforçar. Muitos indivíduos nascem, poucos morrem, por exemplo, jovens, né? E na meia-idade, por exemplo, e vão morrer provavelmente velho. O que é que a gente pode concluir com isso aqui, por exemplo, pessoal? Só observando um gráfico desse eu posso concluir que os seres humanos possuem, por exemplo, um cuidado parental maior, consequentemente cuidam mais da prole, e a prole tem capacidade de ficar mais tempo viva e perpetuar, por exemplo, a espécie. Perceberam? Somente baseado em um gráfico. Por outro lado, a gente pode observar também o nosso gráfico, a nossa linha em verde, para que a gente observe o outro extremo, para facilitar a nossa compreensão. Aqui a gente está vendo as árvores, mas a gente pode observar como aqui está também os mosquitos. Pessoal, poderiam ser peixes aqui, não poderiam? Vamos imaginar lá no rio que a gente conhece, a gente vê vários alevinos, vários bichinhos lá que são os filhotinhos dos peixes, né? Mas você vê que é uma quantidade gigante de alevinos, gigante de peixinhos, mas que nem todos, por exemplo, vão chegar lá no final da vida vivos, né? Pelo contrário, muitos dali mesmo o sapo já chega e já come, por exemplo, já do lado ali, literalmente. Não dá tempo nem de sair, por exemplo. Então, no final das contas, você percebe o que aqui, pessoal? Que assim como nos seres humanos, vivem muitos, nascem muitos na realidade, indivíduos sobrevivem muito no início, e depois você tem uma queda vertiginosa. E depois, poucos indivíduos, por exemplo, passam da juventude, mas se eles passarem da juventude, eles têm uma tendência à longevidade. Vou dar um exemplo aqui da árvore, que vai facilitar também. Imagine que você tem uma árvore que tem inúmeras sementes, não é isso? Então, no momento da reprodução, você tem inúmeras sementes. Mas aquela semente, por exemplo, cai no terreno, o esquilo come, o outro, a chuva estraga. Resumindo, vem um fogo e queima. Então você não vê a quantidade de sementes que a planta liberou virando plantas, não é isso? Pelo contrário, você vê uma pequena quantidade daquelas sementes se transformando, por exemplo, em plantas. É a mesma coisa. Agora note, depois que aquela planta, por exemplo, passou a juventude, que ninguém foi lá, por exemplo, na mata e cortou, ela tende a ficar durante muitos anos. Tanto que a gente vê as nossas florestas com centenas, milhares de anos. São florestas que estão aí há muito tempo. Perceberam isso? Aí você pode me perguntar, tá, professor, mas aí você falou dos seres humanos, eu entendi que tem o cuidado parental, e as plantas têm cuidado parental? Não, garoto. Por isso mesmo que você está percebendo que tem uma diminuição grande lá. Os peixinhos ficam cuidando dos filhotes? Via de regra não, via de regra eles colocam lá e vão embora. Os mosquitos que a gente está vendo ali como exemplo, colocam inúmeros ovos e caem fora, vão embora. Então, por exemplo, pode os ovos dos mosquitos ressecarem, pode vir um rapaz lá do agente comunitário de saúde limpar, a gente pode lavar a nossa casa e aqueles ovinhos todos vão embora. Poucos daqueles ovos vão virar mosquitos adultos, por exemplo. Perceberam? Vamos seguindo. Aqui quando a gente percebe agora que tem um passarinho no tipo 2 que é nessa linha vermelha. O que é que eu posso deduzir daí, pessoal? Posso deduzir simplesmente aqui. Tanto os organismos jovens, velhos, na meia-idade e adultos, eles morrem via de regra praticamente igual, assim, não tem uma diferença muito específica, por exemplo, em determinada faixa etária que tem uma maior letalidade, uma maior morte, por exemplo, em determinados animais, por exemplo, os pássaros, nesse exemplo do gráfico. Então, se você observa um gráfico desse na prova, se tiver lá, por exemplo, humano, mas tiver um primata qualquer, se cá tiver mosquito, não tiver árvore, e aqui tiver um outro animal qualquer e não pássaro, não tem problema, você vai interpretar da mesma forma que você está vendo. Certinho? Aí é somente para ilustrar.
Então notem, curva de sobrevivência, pessoal. É isso que a gente está visualizando aqui. Certinho? Então vamos seguindo um pouquinho. Lembrem-se que qualquer tipo de dúvida, a gente tem que falar lá pelo WhatsApp para facilitar a nossa conversa. Certinho? Agora perceba. A gente falou lá do gráfico, a gente falou de dinâmica populacional, já falou de imigração, natalidade, mortalidade e tudo, né? Relacionado à dispersão e tudo também relacionado a essa movimentação que tem dentro da população, né? A população não é estática, por isso ela é dinâmica, por isso é dinâmica populacional, perceberam? E o que é uma população? Indivíduos da mesma espécie em determinado local, capacidade de cruzar entre si gerando descendentes férteis, que é em determinado momento. Então vamos seguir. Aqui nós temos um outro gráfico super interessante. Percebam, ó. É claro que no eixo X nós estamos falando em escala de tempo. Pessoal, por que está vindo do menos aqui, pessoal? Porque a gente está falando do aparecimento do homem. Então o zero é considerado aqui o nosso ponto inicial. Certinho? Então você vê que, via de regra, as populações eram bem pequenas. Ao passo que, por exemplo, de 1500 para cá, o que acontecia, por exemplo, em 1500, pessoal? As grandes navegações. O Brasil não foi conhecido, por exemplo, e descoberto também não. Na verdade, não vieram de lá de Portugal para cá em 1500, mais ou menos. Percebam, aumento das navegações, aumento populacional. As pessoas tinham um início de um pouco mais de higiene, um pouquinho mais de estrutura. Então você tem um aumento da natalidade, mas você também tem um aumento uma diminuição da mortalidade. A medicina está melhorando um pouco, percebeu? E as questões de higiene, que, por incrível que pareça, na Idade Média eram complicadíssimas, também passam por uma melhora nesse momento. Consequentemente, o que a gente percebe? Um aumento muito grande aqui na escala de bilhões de indivíduos na população humana, na população do planeta. E aí eu já começo a gerar uma pergunta para vocês, e eu quero, claro, que vocês me respondam baseado no conhecimento que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, quais são os fatores que podem ter influenciado esse crescimento populacional apresentado no gráfico? A gente falou um pouco, né, nesse momento. E uma pergunta que eu estou sendo muito sincero assim, baseado no conhecimento de vocês, vocês acham que a população mundial continuará crescendo nesses próximos anos? Porque existem, por exemplo, estudos que dizem que a população mundial vai crescer bastante até 2050. Mas isso eu estou te perguntando claramente se vocês concordam com isso ou não. Caso vocês tenham dúvida, é só me perguntar lá que eu posso também participar da discussão e, claro, colaborar com a minha opinião, a minha humilde opinião. Outra coisa também importante é o seguinte, pessoal, lembre-se, na biologia a gente sempre quer classificar, a gente quer organizar e a gente quer fazendo isso tudo para poder facilitar a nossa compreensão. Né? É muito melhor a gente olhar os dados, né, em gráfico, é muito mais fácil a gente, na pior das hipóteses, observar uma tabela. Resumindo, o que a gente precisa fortemente é ter os dados para que a gente consiga observar. Uma das formas que a gente faz para representar os nossos dados da nossa população é justamente a criação de pirâmides populacionais. Então note, algumas características fundamentais a gente tem que ter nessa pirâmide. E perceba, a gente tem uma estrutura baseada em idade e sexo, pessoal. Então note, quando vocês observarem agora uma pirâmide, vocês não observarão simplesmente uma pirâmide populacional de modo inadequado. Vocês vão perceber que sempre você vai ter na sua esquerda, você vai ter a representação do sexo masculino. Ao passo que à sua direita você terá a representação dos indivíduos da categoria do sexo feminino. Tá bom, pessoal? Então percebam, os nascimentos vão adicionar largura para a base, né? Claro, né? Se eu estou dizendo que aqui são os indivíduos que estão nascendo, então eu vou percebendo claramente que quanto mais larga essa base aqui, mais indivíduos estão nascendo. E existem, por exemplo, estudos que são possíveis de serem feitos somente observando esses dados. Você pode observar, por exemplo, se a população está crescendo, diminuindo, se está estável, e a gente vai observar isso claramente. Somente para convencê-los do que a gente está estudando é realmente fundamental. Então note, se eu sei que a base aqui são os indivíduos que estão nascendo, eu percebo claramente que, ao passo que eu diminuo esse degrau, o que está acontecendo aqui, pessoal? Vocês provavelmente já sabem. Se aqui está nascendo e a base está alargando, no momento que eu estou afinando essa base, o que está acontecendo? Indivíduos estão saindo da minha população, provavelmente morrendo. Certinho? Baseado nisso, depois a gente vai ver o quanto de informação a gente pode adquirir nesse sentido.
Então as mortes vão eliminando população, indivíduos da população, né? E em todas as idades. Note, aqui se eu estou dizendo que a base são os indivíduos que estão nascendo, pessoal, o ápice dessa pirâmide será o quê? Os indivíduos mais idosos. Porque essa base vai afinando com o tempo. Claro, porque os indivíduos nascem, então a perspectiva de vida, e vai morrendo conforme, né, nas faixas etárias, de acordo com determinantes de cada faixa etária, e provavelmente poucos chegarão lá no ápice dessa pirâmide. Vamos dar um exemplo? Aqui, por exemplo, observando, né, em gráficos reais, esse tipo de pirâmide, a gente pode observar, por exemplo, se indivíduos do sexo masculino ou feminino são mais mortos em determinada faixa etária. Provavelmente os homens são mortos mais por se exporem à violência, né? Outras questões associadas ao sexo realmente, ao sexo masculino ou feminino nesse caso. Certinho? Então vamos seguindo mais um pouco. Aqui a gente observou de forma geral, agora a gente vai perceber claramente o seguinte. O que são essas pirâmides, pessoal? Nada mais do que um diagrama, né? Uma informação, um gráfico, algo para facilitar a nossa compreensão. Então imagine que isso aqui tudo é composto por inúmeras informações aqui. E baseado nesses diagramas de estrutura etária, se eu estou falando que é estrutura etária, pessoal, estou tratando sobre o quê? Idade, beleza? Então vamos seguindo. Se eu tenho aqui, por exemplo, entre 15 e 65 anos, eu estou percebendo o seguinte, ó. Quando a população está em crescimento rápido, eu tenho uma base larga. Por quê? Porque tem muitos indivíduos que estão nascendo, pessoal. Muitos indivíduos estão nascendo. Então a gente percebe que o crescimento é rápido. Ao passo que a gente vê também que essa pirâmide aqui inicial, onde o crescimento é rápido, ela também se afunila fortemente. Perceberam o que é que a gente pode deduzir aqui? Populações, por exemplo, de países subdesenvolvidos têm um tipo de pirâmide, um diagrama de estrutura etária desse modo. Então as pessoas nascem muito porque, via de regra, tem pouco controle de fertilidade, pouco controle de natalidade, pouca orientação, por exemplo, acadêmica, escolar, e as pessoas tendem a engravidar mais rapidamente, mais facilmente. Então tem um crescimento muito rápido. Mas também a gente pode perceber que são países onde tem menor saneamento, muitas vezes a violência é muito grande. Então a gente percebe claramente que nascem muitas pessoas e morrem também muitas pessoas, afunilando bastante o ápice dessa pirâmide. Perceberam? E aqui também, claro, vocês lembram que a esquerda é sexo masculino e a direita sexo feminino. Aqui você percebe que o crescimento já é lento, por quê? Porque você percebe que a base ela é larga, mas que não há um estreitamento absurdo com relação a, por exemplo, o crescimento rápido. Você vê que é algo muito mais suave. Esse triângulo é muito mais dividido entre as faixas etárias. Você também pode deduzir que o crescimento é lento. Existem também em outros países, países que já estão um pouco mais desenvolvidos, via de regra, aparecem com crescimento lento ou estável. E outra novidade para vocês. Países da Europa estão passando por uma situação que é ímpar. Por isso que existem, por exemplo, muitas emigrações de brasileiros ou de pessoas de outros países para países da Europa para trabalhar, pessoal. Por quê? Porque o que está acontecendo é o seguinte. Existe uma diminuição, baseada inclusive em estudos populacionais de dinâmica populacional, que deixam claro que a população está passando por uma diminuição. Agora perceba, se existe uma diminuição, o que está acontecendo? Está nascendo poucas pessoas. E lembre-se, as pessoas que nascem hoje são jovens de amanhã. E os jovens são as pessoas que são economicamente ativas e pessoas que são, do ponto de vista laboral, ou seja, do trabalho, também são ativas. Se você tem, por exemplo, uma população em declínio, em diminuição, o que é que pode acontecer no futuro? Inúmeros problemas, como, por exemplo, falta de mão de obra, falta de arrecadação, pessoal, financeira. As pessoas não estão lá para trabalhar, não tem como arrecadar. O país pode passar por um colapso absurdo de mão de obra, por exemplo, e de questões financeiras. Perceberam? E tudo isso a gente consegue simplesmente visualizar baseado em um diagrama. E claro que esse diagrama é baseado em informações importantes, que aqui no nosso país a gente tem um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, que é o principal responsável que faz esse tipo de, não só de coleta de dados, mas também de análise, para que a gente consiga entender como é que a nossa população brasileira tem se movimentado nesse sentido, como é que está a dinâmica populacional do brasileiro, do Brasil em geral. Perceberam? Então vamos seguindo. Aqui a gente tem agora especificamente uma pirâmide populacional, não hipotética, da nossa população brasileira. E aí a gente pode concluir várias coisas. Vamos pensar um pouquinho junto? Então note, primeiro a gente observa aqui no gráfico, né, à nossa direita, a gente já sabe, né, azul
utilizado para os homens, vermelho para as mulheres, e aqui a gente tem por gênero, 49% das pessoas aqui no Brasil, segundo o último censo, são homens. Ao passo que 51%, porque claro, né, pessoal, tem que completar os 100% da população avaliada, são mulheres. Vamos olhar um pouquinho cá no gráfico da gente, a gente vai perceber, ó, de 0 a 4 anos, pessoal, o que é que está acontecendo com a base da nossa pirâmide? A base da nossa pirâmide, via de regra, ela tem diminuído, pessoal. Isso aqui representa claramente, por exemplo, ações de educação sexual, por exemplo, de orientação associada a métodos contraceptivo, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue perceber claramente, que depois de determinada década, a gente percebe claramente que houve um tipo de mudança. Se a gente perceber aqui no nosso gráfico, aqui à direita, você vai perceber que a nossa pirâmide era uma pirâmide clássica, né? Com relação à base muito larga e o ápice muito fino. E que a gente percebeu lá no nosso nos nossos diagramas que provavelmente estava passando pelo quê, pessoal? Um crescimento rápido. Vamos pensar o que estava acontecendo na década de 60? Êxodo rural, pessoal. O Brasil estava passando por uma modificação econômica, passando para saindo do ambiente praticamente da economia rural, para praticamente ruralista, para urbano industrial, urbano industrializado. Então isso demonstra claramente as mudanças de paradigma, mudanças de condições de vida, entre outras coisas. Hoje você percebe que, por exemplo, a nossa faixa etária aqui, a gente tem bastante jovens, mas também afunilando, e que depois você percebe que pessoas que chegam a 100 anos ou mais também ainda é raro. Por quê? Porque, via de regra, a gente tem uma dificuldade de cuidar dos nossos idosos, né? Em todos os sentidos, certo? O nosso sistema de saúde é ineficiente nesse sentido, de capacidade de tratar os nossos idosos. As nossas estruturas, em todos os sentidos geográficas, são complicadas. Então, a gente percebe claramente que ainda é muito difícil chegar a idades maiores. São raros. Certinho? Mas aqui a gente pode extrair inúmeras informações, tá? E aqui, para finalizar, a gente pode perceber claramente aqui, o que eu falei anteriormente, tá vendo? Esse daqui é uma dinâmica populacional brasileira em relação à população urbana e rural, especificamente sobre população urbana e rural. Então aqui você vê que na década de 60, praticamente metade da população era rural, metade era urbana. E você percebe que com o passar das décadas aqui, ó, 70, 80, 90, 2000 e 2010, você tem uma diminuição, pessoal, do número de indivíduos da população, das populações rurais. Mais uma vez, o que é que você está identificando aqui claramente? Movimentação, dinâmica, dispersão, principalmente emigração das áreas rurais para as áreas o quê? Urbanas. Então aqui a gente passou a ter um país urbano industrial, como citado anteriormente. Então a mudança no foco econômico foi extremamente importante para a modificação, para a dispersão, para a migração desses indivíduos, né? Então a concentração das populações nas cidades alteraram os padrões reprodutivos, que foi o que a gente falou lá anteriormente, né, pessoal? Então o pessoal vem para a cidade, aqui é muito mais difícil, por exemplo, de via de regra para sustentar filhos, a violência é um pouco maior, as pessoas têm uma tendência a ter uma quantidade menor de filhos, o custo de vida também é muito alto. Então tudo isso a gente pode deduzir simplesmente avaliando sobre dinâmica populacional e utilizando dados importantes para que a gente perceba lá com relação à nossa população. Então, tem uma pergunta agora para vocês. Vocês consideram que é importante o estudo da dinâmica populacional do estado que a gente mora, de Sergipe, e do nosso município de Riachão do Dantas? O que é que vocês acham baseado nessas informações que a gente falou? Outra coisa importante, vocês também têm atividades. Pessoal, uma coisa séria que eu preciso falar com vocês. Eu ainda percebo claramente que existe uma quantidade pequena de pessoas que estão participando das aulas lá com relação às respostas. Lembre-se, esses acompanhamentos servirão para ajuda no sentido de notas no final, para que vocês não parem de estudar. O conhecimento de vocês é fundamental que esteja sempre, né, sendo desenvolvidos. Vocês terão provas no final do ano. O Enem não foi cancelado, ele só foi adiado. Então não deixem para depois, não deixem passar o ano sem estudar. Eu fico disponível, né, para o que vocês precisarem de dúvida, muitas vezes até fora do horário, mas não tem problema. Prefiro que vocês façam desse modo do que não façam as atividades. E aí essas atividades vocês precisam me entregar o mais rápido possível, assim como a atividade anterior, tá? Se informe quem ainda não souber das atividades anteriores. Então vocês vão fazer as respostas 1 e 2 no campo da página 49, que é o campo A Notícia. Então tem duas perguntinhas. Vocês respondem. Vocês também farão a leitura do número da página 45 a 48, que é justamente o assunto que eu estou falando com vocês aqui. Por que é importante ler, pessoal?
porque simplesmente lendo vocês vão ter as dúvidas, e as dúvidas serão geradas lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente vai poder conversar, tirar as dúvidas juntos. Beleza? Lembre-se, às vezes parece que a dúvida não é tão boa, mas pergunte, porque pode ser a dúvida do colega, e que se ninguém perguntar a gente vai passando com aquela dúvida ali, não é legal. O objetivo é que todo mundo siga junto. E responder a questão 8 da página 51. Foi uma quantidade grande de atividades, vocês acharam? Mas fiquem tranquilos porque vai ficar uma semaninha para vocês me entregarem isso. É tempo suficiente, né? Pra gente discutir no WhatsApp, pra gente conversar juntos e me entregar só na próxima semana. Então tem tempo suficiente. Pessoal, morrendo de saudade de vocês, isso é verdade mesmo. Acho que as pessoas que têm um pouco mais de contato comigo sabem que é real. E espero que dê tudo certo. Espero que a gente volte o mais rápido possível. E isso é tudo, pessoal. Espero que a gente se veja até a próxima aula. Grande abraço.